Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Estamos para iniciar mais um momento de literatura. Já se ajeitaram? Aqui está tudo preparado. Vamos lá? Convido você para o momento da escutatória. Um momento que você reserva para ouvir e refletir. Enquanto eu falo, eu me ouço. E também aproveito junto com vocês para fazer essa reflexão, essa parada para rever meus pensamentos e atitudes. Vamos lá? Peço licença aos guardiões das palavras, uma história eu vou contar. Peço licença aos guardiões das palavras, uma história hoje eu vou libertar. Era uma vez um lugar muito, muito distante, a parte oriental da terra. Lá havia um vilarejo e nesse vilarejo morava Pim. Pim morava distante do centro. Lá vivia um rei muito poderoso. Seu palácio era reluzente. Os súditos todos adoravam passear ao redor desse palácio, porque ele exalava o perfume das flores que eram cultivadas lá. Toda a população, os súditos, todos, eles também cultivavam flores. Ai, mas aquelas do palácio tinham um outro aroma. Eram cultivadas com tanto esmero, encantava qualquer um. Uma vez por ano, Pim caminhava até o centro, só para passar o dia todo sentindo o aroma das flores do palácio. E o rei, ele já estava bem idoso, não tinha descendentes. Ficou pensando, como vou fazer para escolher meu sucessor? Foi aí que num sonho, ele recebeu uma orientação, uma mensagem. Ele deveria usar as flores, o cultivo, o cuidado que elas necessitam para poder escolher seu sucessor. O rei acordou, confuso com aquela mensagem, mas não demorou muito para ele entender, pois era um homem que tinha ouvidos de ouvir, olhos de ver, seguia sua intuição. Estava muito ligado aos sinais que o mundo emitia e entendeu direitinho o que ele tinha que fazer. Logo pela manhã, chamou um de seus assessores e pediu que convocasse todos os ministros. Ele iria dar uma declaração. A reunião foi feita e lá o rei se pronunciou. Estou idoso, não tenho descendentes, preciso escolher um sucessor. E vamos então colocar um anúncio no reino inteiro. Todos convocados a virem ao palácio. Quero conversar com meus súditos. Os ministros acharam estranho. Não porque o rei vivesse isolado, mas era muito difícil ele abrir as portas para os súditos. Era um homem muito reservado, bondoso, porém cauteloso. E assim foi. A notícia se espalhou, todos vieram, inclusive Pim. Lá foi ele. Andou, muitas horas. Dessa vez, não para sentir o aroma das flores, mas para ver pessoalmente o soberano. E quando os portões do palácio se abriram, todos foram lá. E o rei disse: vou escolher meu sucessor. Por não ter descendentes, abro esta escolha para todos os súditos. Vou entregar a vocês uma semente.
de uma flor muito bonita. Ela demora muito, muito a nascer e desabrochar. Então, daqui 1 ano, todos voltem. Aquele que tiver a flor mais bonita é porque soube cuidar, despendeu tempo, atenção e se soube cuidar tão bem de uma flor cuja semente é difícil brotar, saberá muito bem cuidar desse reino. Será o meu sucessor. O povo ficou assustado. Qualquer um seria o sucessor do rei? Pim não acreditou. Recebeu a semente. Era uma fila enorme, cada um cabisbaixo, mãos estendidas para receber a semente que poderia mudar sua vida. E todos voltaram para casa. Quando Pim chegou no vilarejo, lá estava seu pai, também idoso. Estava lá cultivando a terra, quando viu Pim entrar pelo portão numa euforia como nunca antes. E ele disse: "Nossa, rapaz, mas você tá contente, hein? Tudo isso porque foi ver o soberano?" E ele respondeu: "Pai, você não vai acreditar. O rei entregou essa semente. Para todo mundo ele entregou uma. Aquele que souber cultivar e trouxer o ano que vem um vaso com a semente desabrochada, florida, será o sucessor. Pai, teremos a grande chance, poderemos mudar dessa vida. Eu serei o rei." O pai, olhando a euforia de Pim, disse: "Mas por que você tem tanta certeza que será o escolhido?" "Ah, pai, olha, dá uma olhada aqui nos nossos canteiros. Todo mundo do reino me conhece, mesmo eu morando longe, a fama das minhas rosas corre solto pelo reino. Só não são melhores que a do rei. Com certeza, pai, vou cultivar e serei o escolhido." O pai olhou preocupado e então deu a sua orientação: "Meu filho, faça seu melhor. Apenas isso. O resto, o soberano saberá fazer." E continuou a cultivar a terra. Pim achou um desaforo. Nossa, ele tão alegre, tão confiante. E o pai, nossa, o próprio pai desanimando. "Ah, deixa pra lá, vou cultivar a semente." Todos do reino fizeram isso. Todos se empenharam, cultivaram, regaram, adubaram. Pim, nossa, se dedicava demais, era todo dia. Logo cedo, a primeira coisa que fazia após o bom dia para o pai, após tomar um café, corria para olhar como estava indo a sua semente. E nada, meses e meses se passando, já estava chegando a hora de voltar ao reino e nada, não surgia nenhuma folhinha, nada se abria a partir daquela semente, não havia raízes, nada. Pim já estava muito chateado e o tempo passou e chegou o momento. Trombetas soaram. O rei mandou avisar novamente. Chegou o dia. Tragam a semente que brotou, as flores. Tragam. Escolherei o meu sucessor. Lá no vilarejo, Pim, acabado, derrotado, foi quando o pai disse: "Pim, você fez o melhor. Pegue o vaso, leve até o rei e conte a ele. Ele tem o direito de saber que você fez o melhor." Ai, o rapaz estava tão desanimado, gente. Nada dos seus planos deram certo. E ele falou para o pai:
Com que cara eu vou chegar lá? Eu! Justo eu! A minha fama até chegou aos ouvidos do rei. E o vaso vazio? O que eu vou dizer? O pai respondeu: o rei merece ouvir a sua história. E você, Pim, merece ser reconhecido pelo seu esforço. Vá, meu filho. E assim foi. Pim pegou o vaso, pegou suas coisinhas e saiu caminhando. Caminhou, 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 caminhou. Chegou aquela multidão, Pim envergonhado, a fila era enorme, cada vaso um mais lindo que o outro, cada flor. Meu Deus, eram tão coloridas, perfumadas, de várias alturas no vaso. Ai. Pim cabisbaixo, todos olhavam para ele com desdém. Uns com pena, era o que mais doía em Pim, orgulhoso que era. Enfim, o rei começou a receber cada súdito e perguntando: como foi que você cultivou essa flor tão linda? E cada um se esmerava ao explicar como tinha conseguido, dias, meses e meses se debruçando na semente para que ela florescesse maravilhosa. E o rei parabenizava cada um, até que chegou a vez de Pim. O rei olhou no vaso, não viu nada, viu o semblante triste do garoto e perguntou: rapaz, o que aconteceu? Pim, cabisbaixo, se atreveu a olhar para o rei e já foi explicando. Perdão, majestade, fiz de tudo. Eu que sempre cultivei as flores mais bonitas do reino, que só perdiam para as suas. Me dediquei tanto, Senhor, dia após dia, meu pai é testemunha. Mas nada do que eu fizesse adiantava, nem sequer uma folhinha brotou dessa semente. Perdão, meu rei. O rei se levantou, pegou o cetro e bateu no chão. Todos espantados. E ele proferiu a frase: encontrei o meu sucessor. Pim, que estava cabisbaixo, assim ficou e não acreditou quando o rei continuou: eis aqui à minha frente aquele que é digno do meu trono. Todas as sementes que entreguei, todas elas estavam queimadas, não poderiam florescer. Apenas Pim, esse jovem que mora tão longe, num casebre simples, apenas Pim foi leal, falou a verdade. Não tinha como a semente florescer, eram queimadas. Pim, de agora em diante, você é meu sucessor, traga sua família, venha já morar no meu palácio para que eu possa lhe ensinar, ou melhor, aprender com você como terminar os meus dias e passar o trono, passar meu cetro para as suas mãos. Pim não acreditava. As sementes eram queimadas. Todos mentiram para o rei. Ele voltou para casa, saltitante, mas quando entrou, seu coração já calmo, foi logo dar um abraço no pai e disse: meu pai, meu tesouro, o senhor me ensinou tanto. Eu estava triste por ter fracassado, mas o senhor disse: é melhor o feito do que o mal feito. E me incentivou a contar a verdade. Pai, serei o sucessor do rei. As sementes todas estavam queimadas, não podiam florescer. O pai tomou um susto, mas logo abraçou o filho e os dois partiram para o palácio, agora para uma nova vida. Peço licença aos guardiões das palavras.
uma história eu vou terminar. Peço licença aos guardiões das palavras. Uma próxima vez, outra história eu vou libertar. Muito bonita a mensagem, né, gente? Realmente, quantas vezes na vida nós fazemos o nosso melhor e não temos recompensa? No caso de Pim, bem no finalzinho da história, a coisa virou. E quem disse que a coisa não pode virar para nós? Não sabemos dos planos para o futuro. Não sabemos de nada da nossa vida. Mas podemos ter uma certeza. Se a gente fizer o nosso melhor, se não perdermos e nem deixarmos morrer a esperança, com certeza podemos virar o jogo, mudar a história. E às vezes nem vai depender de nós. Essa história nos ensina a desapegarmos daquilo que não controlamos. Podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance e devemos fazer o melhor. Mas existem coisas na vida que não dependem da nossa vontade. Não dependem de nós querermos ou não. São todas aquelas que não controlamos. E não precisamos gastar nossa mente pensando em como fazer, já que não estão sob nosso controle. Então essa história é um convite para entregar todas as preocupações que não nos compete para a vida resolver. Convido você agora para o nosso chazinho da noite, que todos tenham um sono reparador e que os sonhos de hoje sejam coloridos, com um final bem feliz. Por quê? Porque todo dia a gente faz o nosso melhor. Até o próximo momento, gente. Literacura.